mistério que Deus fez. Venceu o gigante, meu irmão, Davi foi rei. Receba aí com fé. Terra, terra, terra de Jeová, terra de Jeová. Vai abalar. Pisa na cabeça da serpente. Batalha de poder. Batalha, batalha, batalha. Batalha por você. Satanás tem que correr. O anjo do Senhor está passando aqui, o homem de branco. O homem de branco. Batalha de poder. Satanás tem que correr. Batalha, batalha, batalha. De uma vez, olha o mistério que Deus fez. O gigante, meu irmão, receba aí com fé. Varão de guerra, receba aí com fé. Terra de Jeová, vai abalar, vai abalar. Pisa na cabeça da serpente. A do Senhor, pastora Amanda. Pisa na cabeça da serpente. Pisa, pisa na cabeça da serpente. Pisa, pisa, pisa na cabeça da serpente. Ô glória! A do Senhor Eliane Trajano. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Sejam bem-vindas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Batalha não é batalha quando surge as provas. Glória a Deus. Batalha só é batalha aleluia. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Sou Gabriel. Aleluia. E assisto diante do Senhor. Glória a Fui Deus. enviado até aqui para entregar a tua vitória. Fica ligado no Ó Senhor, pois a tua vitória Deus já preparou. Glorifica e louvado teu coração já chegou varão. Hoje é dia de glória, a tua Vitória já está na mão. O dia é hoje, o momento é agora, tu pode pedir. Hoje o anjo da glória, o veloz da vitória já Está aqui. Hoje O anjo da glória, nossa a vitória já está aqui. Fica ligado, louvando ao Senhor, pois a tua vitória Deus já preparou. Fica ligado, louvando ao Senhor, pois a tua vitória Deus já preparou. O Senhor prometeu e você recebeu a Agradeça, irmão. Pai do Senhor, Cátia Pedro. O Senhor te responde com fogo do céu e com muita unção. Filho meu, eu te amo, já tenho ouvido A tua oração, filho meu, eu te amo, já tenho ouvido a tua oração. Fica ligado, louvando ao Senhor, pois a tua vitória Deus já preparou. Fica ligado, louvando ao Senhor, pois a tua vitória Deus já preparou. Cante o louvo e adore o Senhor Isso aqui. é eterno, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor Jeová já mandou uma bênção para você. Glorifica esse nome, pois o nosso Deus já está aqui. Glorifica esse nome, pois o nosso Deus é mesmo assim. Fica ligado, louvando ao Senhor, pois a tua vitória Deus já preparou. Fica ligado, louvando ao Senhor, pois a tua vitória Deus já preparou. Essa glória é Deus, fica ligado aí, varão. Esse é uma cura, olha o anjo aí, essa vitória. Fica ligado, louvando ao Senhor, pois a tua vitória Deus já preparou. Fica ligado, louvando ao Senhor, pois a tua vitória Deus já preparou. Pois a tua prometeu e você recebeu. Agradeça, irmão. Joelho dobrado no monte, no quarto da congregação. O Senhor te responde com fogo do céu e com muita unção. Filho meu, eu te amo, já tenho ouvido A tua oração, Filho meu, eu te amo, já tenho ouvido a tua oração. Fica ligado, louvando ao Senhor, pois a tua vitória Deus já preparou. Fica ligado, louvando ao Senhor, pois a tua vitória Deus já preparou. pois a tua vitória. Deus já preparou, pois a tua vitória Deus já preparou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Nós hoje vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos aprender em Lucas 17, 20, 21.
O reino de Deus está em você. Aleluia. Glória a Deus. Deus vestido, alvo como a neve. Assim diz o Senhor Jeová, que nunca falte sobre tua cabeça óleo de alegria para te renovar. Barão de guerra, Barão de guerra acabou de chegar. barão de guerra está neste lugar. Na mão para te brotar e azeite da glória para renovar. A tua bênção acabou de chegar, ataviado daqui sairá. Azeite puro para renovar. Se te place, é Jeová, A sua bênção acabou de chegar. ataviado daqui sairá. Azeite puro para renovar. Diga ele é Jeová. Quem conhecer Jesus, Ele vai te restaurar, Ele vai te abençoar, te restaurar. Te dá tua vitória. Hoje lá da glória, se você orou, olha, se você orou, receba nessa noite a sua vitória. Aleluia. Porque Deus dispensou um anjo para te abençoar nesta noite. Aleluia. Cavaleiro do céu, nunca perde a peleja em campo de batalha. Jesus, Cavaleiro dos céus, o reino de Deus, ele está em você. O reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, 20 e 21, quando diz: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus, ele respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus, Cavaleiro dos céus, nunca perde a peleja no campo de batalha. Temos dentro de nós, nesse instante, tudo de que necessitamos para realizar milagres e fazer a obra de Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós, está em você. Aleluia. É hora de aceitar e reconhecer a revelação de tudo que Deus deseja fazer em nós e por meio de nós. Porque Ele quer fazer por meio de nós, aleluia. Glória a Deus. Deus está em nós. Então, Deus deseja fazer em nós
e por meio de nós. Aleluia. Não que sejamos importantes por nós mesmos, né? Mas porque Deus está em nós. Sempre que o Senhor opera com poder por meio de seus filhos, o seu reino se manifesta na terra. Aleluia. Não caia na armadilha de achar que o reino dos céus é apenas um lugar distante para o qual seremos transportados um dia. Essa maneira limitada de pensar apenas alimenta a atitude passiva. O exército de Deus está sendo mobilizado. Devemos tomar o nosso lugar na fileira, nas fileiras poderosas, nos posicionar diante de Deus, procurar ver o que é que Deus quer de nós, para qual, aleluia, a obra Ele nos chamou, Ele nos deu na nossa mão para fazer. Então nós precisamos, aleluia, nos posicionar diante de Deus, porque Deus deseja em nós e por meio de nós fazer a obra, a sua obra. Ganhar almas para o reino de Deus, orar pelos enfermos, orar pelo paralítico, orar pelos endemoniados, por aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão desanimados. Então, o reino de Deus está em você e em mim também. Pede a peleja no campo de batalha, Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa. Aleluia. Glória a Jesus. Então devemos tomar o nosso lugar nas fileiras poderosas. O nosso objetivo é revelar o reino de Deus. Agora, enquanto ainda há tempo, porque Deus ele dá tempo para nós fazer a sua obra. Ele dá oportunidade. Ele vê aqueles que têm desejo no seu coração. Paz do Senhor, Eni Braga. Batalha travada é nessa terra. É uma batalha mesmo. Batalha travada é nessa terra. Tem que estar muito firme com Jesus. Aleluia. Para poder vencer todos os obstáculos da nossa vida. Aleluia. Então, alguns dos principais líderes eclesiásticos têm dificuldade de viver e demonstrar essa realidade. Jesus esclareceu algumas coisas, algumas questões fundamentais com relação ao reino dos céus, aos fariseus e seduceus. Por isso que ele, no capítulo 17, 20, ele diz, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu Jesus, o reino de Deus não vem de modo visível, e nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre nós. Aleluia. Aleluia.
Aparentemente, aqueles homens também, né? Estavam confusos. Eles estavam confusos a respeito. Eles estavam confusos a respeito do assunto, aqueles homens. E perguntando, o que é isso? O que é isso? Onde o reino de Deus está? Sempre fazendo aquelas perguntas para Jesus. Quando irá chegar, né? Então, nesse texto de Lucas, relata que o reino de Deus está aqui. Ele está aqui, nesse instante, dentro de nós. Dentro de nós. O reino de Deus, ele está dentro de nós. E Jesus afirma, quando entrarem numa cidade, cure os doentes que ali houver. Cure os doentes que ali houver. Diga-lhes, o reino de Deus está próximo de você. Isso significa que devemos proclamar a existência do reino de Deus a todos que derem ouvido e aceitarem recebê-lo em seu coração, em sua vida. Então, aonde você estiver, a primeira oportunidade que você tiver, você vai falar de Jesus. Sempre tem um assunto quando você começa a conversar e aí você fala de Jesus. Você fala do reino de Deus. Aleluia. Isso significa que devemos proclamar a existência do reino de Deus a todos que derem ouvido e aceitarem, recebê-lo em seu coração e em sua vida. Deus está agindo de maneira poderosa, por meio de seu povo. Ele te usa, ele me usa, ele usa o seu povo, porque nós somos instrumentos na mão de Deus, somos vasos que Deus nos escolheu, Deus nos chamou para fazer a sua obra. Então, aleluia, Deus está agindo de maneira poderosa por meio de seu povo. Entretanto, é necessário um exército de crentes vitoriosos para completarem a tarefa que Jesus designou-lhe. Aquilo que o Senhor colocou na sua mão para você fazer, é você que tem que fazer. Não é o outro, não é seu irmão que vai fazer, é você que vai fazer. Aleluia. Então nós precisamos pregar o reino de Deus, porque ele diz, o reino de Deus está em você. O reino de Deus está dentro de nós. Mas para que eu e você pregue o reino de Deus, precisamos usar a arma poderosa. Que arma poderosa você tem que usar? Primeiro, você tem que usar a arma poderosa da oração. A oração, ela é uma arma poderosa que nós temos na nossa mão. A oração. Depois, a palavra de Deus. Se abastecer da oração e depois se abastecer da palavra de Deus para pregar o reino de Deus. As únicas armas nesta terra poderosa e suficiente para penetrar o espírito humano, invadir o território inimigo, aleluia, anular os poderes malignos e destruir as fortalezas do inimigo, são a oração.
a oração e o jejum. As armas, a única arma que nós temos na nossa mão é a arma da poderosa. Olha, ela é poderosa, suficiente para penetrar o espírito humano. Irmão, não tem coisa melhor, mais poderosa do que a oração. Uma oração. Você orar. Você buscar a Deus. Não tem arma mais poderosa do que essa. Existem forças demoníacas, organizadas, poderes espirituais e governantes das trevas. Existem os espíritos da confusão, da violência, né? Da avareza, do ódio, do assassinato, da rebelião, do temor, da lascívia, da perversão, pairando sobre as nossas comunidades, cidades e nosso país. Em nosso país, eles estão por toda parte, nas ruas, em nosso local de trabalho, enfim, em todo lugar. Em todo lugar. Essas forças demoníacas. Por isso que a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra... não temos que lutar contra o sangue, contra a carne, mas contra as potestades do ar. Porque existem potestades malignas. Um dos objetivos das hostes malignas é destruir tudo que é santo e puro. Você observe bem que quando existe assim uma irmã, um irmão, já fala assim, existe um irmão, uma irmã, que ela é muito assim, dada a Deus, busca a Deus, ora a Deus, é muito usada por Deus. Mas, senhor Beta Barbosa, deixa eu ver aqui as irmãs que estão aqui, para eu dar uma boa noite. Deixa eu ver aqui. Pastora Amanda Maggio, seja bem-vinda. Eliane Trajano, seja bem-vindo. Cátia Pedro, seja bem-vindo. Leni Vasconcelos, seja bem-vinda, minha linda. Eni Braga, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Leonardo Ribeiro, Denise Oliveira e Beta Barbosa, vocês são todos bem-vindos em nome de Jesus. Então, um dos objetivos das hostes malignas é destruir tudo que é santo e puro. Então, como eu estava falando, às vezes tem uma irmã que ela é muito usada por Deus, ela dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Deus usa, né? Deus usa na palavra, usa na revelação, usa na visão, até aconselha as pessoas. É uma pessoa que se entrega totalmente para Deus, ela se dedica à obra de Deus, ela procura fazer a vontade de Deus. Ela procura sempre obedecer a Deus. Pai do Senhor Cris. Aí sempre levanta aquele sambalate se levanta para querer derrubar, destruir aquele irmão ou aquela irmã, vice-versa. Ah, tá. É logo que diz, quer ser mais santa do que as outras, quer ser mais santo do que os outros. Falam logo essas coisas. Sabe o que é isso? Isso são hostes
maligna, são hostes maligna, que quer destruir tudo que é santo e puro. Quer destruir aquelas pessoas que Deus usa tanto. Aí eles fazem aquele levante para querer abater, para querer entristecer, dentro das próprias igrejas de Cristo. Assim com toda a moralidade, todo o senso de decência. Querem também derrubar governo, perverter a justiça, estabelecer líderes imorais, ateus. Querem acabar com a democracia, a instaurar regimes totalitários. Como a força governante na terra. Deseja desacreditar líderes cristãos, enfraquecer a sua influência nas cidades e nos países silenciados, né? Então, os demônios também pretendem dividir o corpo de Cristo, dividir a igreja, botar a igreja dividida, né? Botar a igreja dividida, separar a igreja um do outro, botar o irmão para ficar com raiva do outro, ficar com inveja do outro. Então, ele pretende dividir o corpo de Cristo, causando disputa nas igrejas. Isso é um perigo para fazer com que nos desviemos do caminho de nosso propósito verdadeiro, que é ganhar almas para o reino de Deus. Então, a estratégia do inimigo, o próprio Jesus, ele fala que o inimigo veio matar, roubar e destruir. Nós estamos vivendo uma época, batalha espiritual. Estamos vivendo uma época difícil, muito difícil. Muitas coisas acontecendo. Você não sabe mais quem é quem. Você não confia mais em ninguém. Então, são coisas que vêm acontecendo no mundo espiritual para atingir, para abalar a fé daqueles que procuram se firmar na presença de Deus. Escândalo, quantos escândalos! Mas o cristão que tem um foco em Jesus Cristo, que ele foca a sua visão somente em Jesus, ele não vai olhar para escândalo. Ele não vai olhar para o defeito do irmão. Ele vai olhar para Jesus. Ele tem que olhar para o Senhor, pastor Antônio Ibrahim. Ele vai olhar para Jesus, focar somente em Jesus. Porque, olha, os demônios também pretendem dividir o corpo de Cristo. Quando ele acha a brecha, ele entra. Por isso que Neemias, quando ele foi fazer a reconstrução daqueles muros de Jerusalém, que tinham sido tudo destruído, quando ele começou a trabalhar, a edificar, se levantou logo Tobias e Sambalate. Se levantou para querer
zombar de Neemias, criticar de Neemias, e ainda desafiar Neemias. Quando ele mandou recado para Neemias, Neemias mandou logo um recado para ele e disse: de maneira nenhuma não posso parar, estou fazendo uma grande obra. Se você está fazendo a obra de Deus, o inimigo se levanta, não pare, continue. Eu falei aqui ontem, estava aqui pregando, eu falei que se eu fosse olhar desde o meu princípio de convenção, porque eu tenho 37 anos de evangelho, até aqui me ajudou o Senhor, glória a Deus por isso. Mas se eu fosse olhar o que já fizeram comigo, de início do meu evangelho, dentro de igreja, eu não queria nem saber mais olhar para a cara de crente nenhum. Mas quando Jesus me chamou, ele me chamou e ele mandou eu olhar para ele. Ele não mandou eu olhar para o homem. Porque ele disse, se você olhar para o homem, você vai cair. Você não vai prosseguir. Você vai se prostrar. Então, olhe somente para mim. E eu comecei a olhar para Jesus. Tudo que me aprontavam comigo, tudo que aprontava comigo dentro de igreja. Aí vinha para casa triste, às vezes chorava. Teve uma época que meu marido na época não era nem cristão, e aprontaram tanto comigo, que um dia ele virou para mim e disse assim, olha, você é uma crente mesmo. Porque ele via eu dentro de casa chorando, e ele perguntava, e eu dizia o que era que tinham feito comigo. Ele dizia, você é uma crente mesmo. Se um dia eu for ser crente, eu quero ser um crente igual a você. E Deus, ele foi aprendendo comigo o meu proceder de cristão, e depois ele se converteu ao Senhor. Graças a Deus, ele tem mais de 20 anos de evangelho. E estamos aqui, eu e ele, olhando somente para Jesus. Olhando para Jesus. Porque nós temos que olhar somente para ele, focar somente nele. Porque quando diz aqui que os demônios também pretendem dividir o corpo de Cristo, causando disputas nas igrejas, para fazer com que nos desviemos do caminho do nosso propósito, porque Deus tem propósito conosco. Tem propósito conosco. Então, se Deus tem propósito conosco, vamos cuidar do propósito que Deus tem conosco. Não vamos olhar para o homem. E ele diz aqui, os nossos propósitos verdadeiros, que é ganhar a alma para o reino de Deus. Porque o propósito de Deus na terra, aleluia, com a nossa vida, é para que nós ganhemos almas para o seu reino. Esse é o propósito de Deus. Você pode ganhar uma alma para o reino de Deus através de alguém que você vai orar, não é? Um cristão, você ora e aquela pessoa recebe a cura, e ali você vai evangelizar aquela pessoa se sente agradecido pela cura que recebeu e também prossegue nos caminhos do Senhor. Aleluia. Então, esses seres malignos trabalham ainda para acabar com as famílias. Essa é a arma também do inimigo. É destruir família. Você que assiste o jornal, você fica estarrecida com as notícias que você vê pelos jornais, a internet, que você vê, acompanha. Pai matando filho, filho matando pai, marido larga a mulher, o marido larga a mulher porque de outra, e assim vice-versa.
Porque ele quer acabar com a família, ele quer destruir a família. Mas quando Deus, ele nos chama para a sua obra, ele nos convida para fazer a sua obra com o seu propósito, né? Que ele tem um propósito com cada um de nós, nos coloca como coluna da nossa casa, para que nós venhamos ser umas intercessoras, interceder pelas vidas, pelos nossos. Então, ele diz aqui, esses seres malignos trabalham ainda para acabar com as famílias, provocando desentendimento entre os cônjuges, lançando semente de rebelião no coração dos adolescentes, semeando nos lares sentimento de rejeição. É o que a gente está vendo. Quantas mães estão aí padecendo, chorando, se descabelando toda por causa dos filhos rebeldes, os filhos tem mães que criam seus filhos dentro da igreja. Aí quando eles vão começando a ficar madurinhos, eles já acham que eles já pode tudo. E aí eles começam a pegar caminho torto. E tem muitas mães por aí chorando. Tem muitas mulheres de igrejas, muitas mulheres cristãs, que vivem chorando pelos seus filhos. Por quê? É isso que ele faz, ó, o maligno. O maligno, ele provocando desentendimento entre os cônjuges, o casal, lançando semente de rebelião no coração dos adolescentes, porque tem muitos adolescentes aí rebeldes, só misericórdia de Deus para dar muita resistência para uma mãe, ser muito sábia, ter muita sabedoria para cuidar, para tratar de um filho adolescente rebelde. Tem que ter muita sabedoria. Como diz o povo do mundo, que diz muito jogo de cintura. Entendeu? Então, semeando nos lares, é isso que o inimigo faz. Semeando nos lares sentimento de rejeição. Muitos filhos aí acha que a mãe só gosta mais de um do que do outro. Aí começa. O inimigo, ele vai encontrando brecha e ele vai só se infiltrando dentro dos lares. Desconfiança, amargura, ressentimentos. Por fim, o propósito dos demônios é destruir todos os cristãos. Tenta roubar a nossa alegria, anula a nossa confiança em Deus e fazer-nos voltar as costas para o Senhor. Essas são as armas do inimigo. Por isso que nós temos que usar a arma poderosa da oração. A arma poderosa da oração. Tem que orar. Se você não ora, passe a orar. Porque a melhor arma que nós temos, a arma poderosa, é ela que derruba tudo isto.
você vai fechando as brechas e vai orando. Porque é tudo que ele quer fazer, é destruir o cristão, roubar a nossa alegria. Você observe bem que tem dia que você já acorda com o coração triste, porque o inimigo, ele é ladrão da alegria. Ele joga as suas setas, seus dados, para querer roubar a sua alegria, a nossa confiança em Deus. Aí você está orando, você está achando que Deus está demorando para responder. Achar que Deus já não vai dar mais, achar que Deus já não está mais te... Pai do Senhor, Eleonora, achar que Deus já não está mais te vendo, entendeu? Tudo isso, o inimigo, ele tenta fazer isso. Aí o que ele faz? Ele entra, ele acha uma brecha, ele entra. Aí ele procura te tirar você da presença de Deus, te afastar. Ele começa a colocar em você desânimo, você não sentir mais desejo de querer orar, de dobrar o seu joelho para conversar com Deus. Tudo isso é estratégia do inimigo. Então ele faz aqui, aí. Ele anula a nossa confiança em Deus, fazem-nos voltar as costas para o Senhor e pecar contra Deus. Querem impedir de alcançarmos a estatura perfeita de Cristo e esforçar-se, porque o que nós precisamos é esforçar-nos, porque quando você se esforça, o Senhor, ele te ajuda. Por isso, quando ele falou para Josué, quando ele disse, esforça-te que eu te ajudo, Josué, mas nunca deixa apartar de ti essa palavra. Que não era para Josué nunca deixar a palavra dele, de Deus, se apartar do coração de Josué. Sempre meditando nela de dia e de noite. Os conselhos que Deus estava dando para Josué. Esse mesmo conselho Deus dá para nós. Ele manda a gente se esforçar para que deixemos, quer impedir que alcancemos a estatura perfeita de Cristo e esforçar-se para que deixemos de orar, de aplicar a palavra em nossa vida e de cumprir a vontade do Senhor. Esses poderes malignos e principados estabeleceram fortaleza em nossas cidades, em nosso país. Não há bomba nuclear, força humana ou nação capaz de destruí-las. Apenas um poder forte e suficiente para derrubá-las. As orações do povo de Deus. Do povo de Deus. Por isso que lá em Crônicas, quando o Senhor disse para Salomão que ele mandou que Salomão dissesse para aquele povo. Crônicas, segundo Crônicas 7,14, quando ele falou, que era para o povo, se o meu povo se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos,
Foi esse recado que o Senhor mandou para que Salomão falasse. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele foi chamado para pregar a palavra de Deus. Mas o chamado de Jeremias, quando o Senhor disse para Jeremias, Jeremias, o que é que vês? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Quando ele falou, o que é que tu vês, Jeremias? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse, disseste bem. Viste bem. Viste bem, Jeremias. Porque eu velo para cumprir a minha palavra. Deus estava dizendo o que para Jeremias? Assim como aquela vara de amendoeira estava sem folhas, tinha caído aquelas folhas, o Senhor estava dizendo para Jeremias que aquelas folhas iam nascer tudo de novo naquela amendoeira. Assim seria a promessa que Deus tinha dito para Jeremias. Porque quando o texto de Jeremias, quando ele diz a visão do homem chamado por Deus. Eu preguei cá na frente, cá de primeira, sobre o poder da oração, a arma da oração. Porque nós precisamos estar com essa arma na nossa mão. Então, sobre a visão do homem chamado por Deus, o Senhor perguntou ao profeta Jeremias, como eu falei de início, quando disse, que é que vês, Jeremias? Que é que vês? Então Jeremias respondeu ao Senhor, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me, o Senhor disse para ele, aleluia, viste bem. Pai do Senhor, Maria, Esther, disse bem. Ele disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O homem chamado por Deus precisa ter visão das coisas de Deus. O Senhor elogiou a visão de Jeremias, dizendo, viste bem. Pai do Senhor, Vanderlúcia. Sejam bem-vindas, amadas irmãs. O Senhor, ele elogiou a visão de Jeremias, dizendo, viste bem, que o Senhor possa dizer o mesmo para os profetas, para nós, para os líderes do nosso tempo, que ele nos fez uma promessa e que ele venha cumprir a promessa que ele nos fez. Eu sempre que eu oro, eu falo para o Senhor, Senhor, as promessas que o Senhor me fez, vem cumprir na minha vida. E Deus tinha uma chamada com Jeremias. Uma chamada com Jeremias. Porque quando o Senhor chamou Jeremias desde o ventre de sua mãe, e que mandou ele ir pregar para aquele povo rebelde, Jeremias disse, eu sou uma criança. O Senhor disse, não diga, eu sou uma criança. O homem de Deus tiveram visão. Você vê que o Ezequiel, Deus deu a visão para Ezequiel. A visão do vale de ossos secos. Deus estava mostrando para Ezequiel, por intermédio de uma visão, como estava o povo de Israel, porque ele disse, poderão reviver esses ossos? O Ezequiel respondeu para Deus e disse, tu sabes, Senhor,
E o Senhor disse que aqueles ossos secos que ele estava vendo na visão era o povo de Israel que estavam perdendo a esperança, estavam murmurando, reclamando. E hoje não é diferente. Com essa pandemia que teve aí mundialmente, que ela ainda não acabou, muitas pessoas se afastaram da igreja, muitas pessoas estão com medo de ir para a igreja, muitas pessoas se desviou, fracassou na fé, muitas pessoas. Mas o Senhor diz na sua palavra, bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Que confia no Senhor. Então, os homens de Deus que tiveram visão, todos os homens chamado visão. Visão. Moisés teve visão. Ele teve a visão no meio de uma sarça ardente. Moisés. Que não se consumia. Moisés. A Bíblia diz, era Moisés da idade de 120 anos. 120 anos, quando Moisés morreu na idade com 120 anos. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Olha só, uma pessoa, hoje o povo só anda cansado, o povo hoje só anda cansado, só anda desanimado. O povo hoje não quer mais ouvir, ir para a igreja aprender doutrina, não quer mais ir para circo de oração, não quer orar, não quer dobrar os joelhos. O povo hoje em dia estão assim. Eles só andam cansados. Você vê que a Bíblia diz que Moisés ele estava com 120 anos quando ele morreu. Os seus olhos nunca escureceram. Ele nunca teve problema com visão, Moisés. E diz ainda, e nem perdeu o seu vigor. Já falei aqui que eu conheço umas irmãs que elas dirigem circo de oração. Elas têm mais de 80 anos, elas dirigem a oração. Eu ontem estava conversando com um pastor, e ele estava falando para mim que a mãe dele, ele levou a mãe dele, ele tá no live, ele está sabendo com quem que eu estou falando. Ele disse que levou a mãe dele, de 80 anos, para revalizar a sua carteira de motorista. Ela dirige 80 anos. Ele disse que ela é muito ativa, é lúcida. A mulher com 80 anos tem vigor. Ela tem vigor. Eu achei aquilo assim bonito, porque a maioria, nem todas a igreja, elas gostam. Elas acham porque as pessoas já fez 70 anos, 80 anos, eles acham que já tem que ficar, se aposentar, se encalhar nos cantos. Mas graças a Deus que ainda existem igrejas. Eu conheço igrejas que têm irmãs de idades com mais de 80 anos. Elas dirigem o circo de oração. Elas não perdem a oração. Pai do Senhor, Givaldete, elas dirigem oração
circo de oração. E aqui a Bíblia diz que Moisés, ele com 120 anos de idade, quando ele morreu, seus olhos nunca se escureceu e nem perdeu ele o seu vigor. Moisés nunca perdeu a visão e nem disposição e vigor para fazer a obra de Deus. O próprio Deus, ele fala que o Senhor, ele dá vigor, ele nos dá vigor, ele renova nossas forças. Mas para Deus lhe dar vigor e renovar as suas forças, você tem que estar enquadrado naquilo que Deus quer com você, a chamada, o propósito. Porque ele garante, ontem eu falei aqui que Abraão e Sara, Abraão com 100 anos de idade e Sara com 90, ela deu luz a um filho da promessa que Deus tinha prometido. Isaac, com 90 anos, Sara ela já tinha perdido, a Bíblia diz que ela já tinha perdido os seus costumes. Mas Deus é aquele que é Deus de palavra, de promessa. Quando ele fala, ele cumpre, ele honra a sua palavra. Mas tem que estar na obediência com Deus. Fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz também, o profeta Isaías teve a visão do Senhor assentado sobre um alto sublime trono. O profeta Ezequiel também foi um homem que teve grandes visões de Deus. O profeta Ezequiel. O apóstolo Paulo afirmou com autoridade ao rei Agripa que não foi desobediente à visão celestial. Aleluia! Glória a Deus! O apóstolo João, a exemplo dos grandes profetas videntes da antiga aliança, foi o grande vidente de Deus no Novo Testamento ao escrever as grandes visões do Apocalipse. Aleluia! Esses pedidos de oração que vocês vão colocando aí, meu marido vai anotando, tá? Botando no caderno de oração. Tô vendo a irmã aqui pedindo oração por Caroline que está com câncer, né? Odete com coluna travada, tá bom? Ele vai anotando tudinho, tá bom? Para depois nós orar. Daqui a pouco nós vamos orar. Então, a visão ampliada do homem chamado por Deus. Precisamos ter a nossa visão ampliada. Deus convidou a Abraão a ampliar a sua visão. Deus convidou, dizendo, ó, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente, do ocidente. Por quê? Toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. A promessa que Deus estava fazendo para Abraão. Mas o Senhor mandou ele ampliar a sua visão. Ele olhar para Jesus. Firmar-se em Deus. Porque o Senhor estava te fazendo uma grande promessa para a vida de Abraão.
Abraão. E aqui, aleluia, ao falar sobre visão, a falar sobre a visão da águia, o Senhor disse, olha, o Senhor disse, nas penhas, mora e habita no cume das penhas, e nos lugares seguros, dali descobre a presa, seus olhos avista desde longe, os olhos do homem chamado por Deus precisa avistar longe, tem que olhar de longe. A águia, o Senhor ele está dando o exemplo da águia, que a águia, aleluia, ela habita na penha, no cume das penhas, lugares seguros. É isso que Deus está falando com você nesta noite. Você habite, deposite a sua fé em Deus, porque Ele é a rocha. Deus é o lugar seguro para nós habitar, para nós se segurar, para nós, aleluia, se prostrar diante dEle. É isso que Ele está dizendo. Sejamos como a águia. A águia, quando ele disse, ao falar a visão da águia, o Senhor disse, nas penhas, mora e habita no cume das penhas, nos lugares seguros, dali descobre a presa. Você tem a visão, você vê pela visão espiritual quem é os seus inimigos, os seus olhos avistam desde longe, os olhos dos homens chamados por Deus precisam avistar de longe. Paulo afirma que os santos devem compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, a largura, aponta para a visão horizontal. A largura. Padre Senhor Marie Conceição, horizontal. O comprimento aponta para a visão longitudinal. A altura aponta para a visão vertical. A profundidade aponta para uma visão mais profunda das coisas de Deus. Você tem que estar sempre focado nas coisas de Deus. Está sempre ligado com Deus, atenta ao que Deus fala. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo aconselhou o pastor e os crentes de Laodiceia a ungirem os olhos com colírio espiritual de ampliar a visão. Se você não fizer isso, irmãs, vocês estão perdidos. O inimigo dá rasteira. O inimigo coloca tristeza. O inimigo tenta te derrubar. Procure ungir os seus olhos
Eu preguei essa semana aqui sobre os olhos, que o inimigo das nossas almas, ele pega as pessoas pelo olho e pela mente. Porque quando o olho bate em cima, que deseja, já está pecando já. Já abriu brecha. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele está aconselhando os pastores e os crentes. Os pastores, o pastor e os crentes de Laodiceia a ungir os olhos com o colírio espiritual, a fim de ampliar a visão. A visão. A visão de que estamos falando, aleluia, não é simplesmente o homem de Deus ter alguma revelação, não é isso não. Ou experiência mística do mundo espiritual. E sim, a visão que ele está falando é do crescimento e a ampliação do reino de Deus aqui na terra, com os olhos fitos no rei e no futuro glorioso deste reino. Você vê que quando você coloca a mão numa obra, o pastor lhe chama e coloca uma obra na sua mão, dentro da igreja. O que é que você vai fazer? Você vai procurar ampliar aquela obra que Deus colocou na sua mão. Você vai cuidar daquela obra com zelo, com cuidado, para que aquela obra ela venha crescer na sua mão, é ampliar, é o crescimento da visão da obra, do reino aqui na terra, aonde você vai ganhando almas para o reino dos céus, com os olhos fitos no rei e no futuro glorioso deste reino. É uma pena que às vezes a pessoa, ele coloca a mão na obra, de Deus. Uma vez, vou contar essa para vocês, falando desse texto aqui de ampliação e de obra, de reino. Vou contar essa para você. Essa agora veio na minha memória, me lembrei dessa agora. Uma certa vez, isso tem muitos anos, eu na igreja, me colocaram para eu dirigir um trabalho de oração. Me colocaram para dirigir um trabalho de oração. E era de dia esse trabalho que eu fazia. E me colocaram como na liderança daquela oração. Colocaram 2 irmãs comigo, mas me colocaram como a líder. Eu me dava bem com as 2 irmãs ali, graças a Deus. Era um trabalho que tinham colocado na minha mão, que a outra dirigente, essa outra dirigente que estava, o trabalho que ela estava na mão, já estava com ela há um bom tempo, o trabalho não crescia, era um trabalho morto. Não dava quase ninguém naquele trabalho. Era todas as quarta-feira, era aquele trabalho, das 9 da manhã a meio-dia. E aí me colocaram no lugar daquela irmã. E aquela irmã, ela na época, ela ficou doente. E ela precisava se afastar para se tratar, se cuidar da saúde.
E alguém me indicou, e na época o dirigente me colocou para assumir aquele trabalho que não tinha ninguém, era pouca pessoa. E ali eu comecei com aquelas duas irmãs do meu lado. E antes de eu começar o trabalho, que era de 9 a meio-dia, eu ia com essas duas irmãs para a igreja. A gente ia orar 1 hora antes de abrir a igreja. Eu ia com elas. A gente tirava quase 2 horas de joelho. Antes de começar o joelho da oração, a gente fazia o nosso joelho. E quando era 9 horas, a gente levantava do joelho e ia para frente das cadeiras da oração. E ali a gente ajoelhava de novo e orava de 9 até as 10 da manhã. Tirava mais uma vez 1 hora de joelho. E ali o trabalho foi, como diz aqui o texto, ele foi ampliando, ele foi crescendo. Parecia um bolo. Quanto mais eu batia, mais o bolo ia crescendo. Quanto mais a gente batia, o bolo ia crescendo. Quando eu dei por vista, a igreja estava lotada. Ela enchia mesmo. Ela enchia. Ah, minhas irmãs, o inimigo não ficou satisfeito. A mulher que estava doente, que estava doente, melhorou e voltou para dentro da igreja e começou a fermentar a cabeça lá do dirigente na época. Começou a fermentar de uma tal maneira, porque queria tomar o trabalho de volta, a igreja lotada. Às vezes eu acabava o trabalho mais de meio-dia, porque o povo não queria ir embora. Porque trabalhava eu e mais 2 irmãs. E aquelas 2 irmãs que trabalhavam comigo, elas trabalhavam comigo no mesmo espírito, porque a obra de Deus tem que ser assim. Tem que ser no mesmo espírito para Deus operar. Concordância na obra. Ah, minha irmã. Aí teve uma irmã que escutou as conversas pelos bastidores, porque existem os bastidores, e ela chamou, na época, o pastor e disse para ele: irmão, o senhor vai mexer na irmã Ereni? Eu naquela época não era missionária não, era só dirigente de oração. Você vai mexer na irmã Ereni? Olha como é que está a igreja cresceu, olha o trabalho como é que está florido. Na mão daquela outra irmã o trabalho não cresce, diminui. Ela ainda disse assim para ele, eu me lembro bem dessas palavras, que isso foi depois que ela veio me contar. Ela disse: o time quando está ganhando, não se mexe. Ela disse: o time quando está ganhando não se mexe. Mas ele virou para a cara da irmã e disse: mas eu vou mexer. Eu vou tirar a irmã Ereni e vou botar a irmã fulana de novo no lugar. Ela disse: olha, o senhor não sabe o erro que o senhor vai cometer. Porque trabalho tem que ter chamada. Tem que saber trabalhar com Deus. Irmã, aquele homem me arrancou do dia para a noite, me chamou e disse: a partir de hoje, assim mesmo, a senhora não vai mais sentar nessa cadeira de oração. Irmã fulana que vai voltar e assumir. Eu disse: não tem problema, irmão, tudo bem. Eu fiquei triste porque eu estava vendo o trabalho crescer, muito cheio, o trabalho cheio. Fiquei triste na época. Vim para casa, chorei que nem uma criança.
Chorei que nem uma criança. Fiquei muito triste naquela época. Isso tem muitos anos, Estou falando para vocês, se eu fosse olhar o que me fizeram dentro de igreja, eu não olhava nem mais para a cara de crente, mas eu procurei sempre olhar para Jesus. E aí aquela mulher começou a assumir o trabalho que eu fazia. Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu, irmão? Não para a minha exaltação, mas para a glória de Deus. O trabalho foi murchando, que nem aquelas bolas de encher, quando você enche e vai soltando o ar dela devagarzinho até ela ficar murcha. O trabalho ficou vazio. A igreja esvaziou. E eu continuei sentadinha lá no meu banco, depois que passou aquele sentimento que eu fiquei, que eu não vou mentir para que eu dizer que eu não fiquei sentida, eu fiquei muito sentida, fiquei triste, eu chorei, porque de ver, de que eu estava vendo, nós estávamos vendo a obra de Deus crescendo, e ainda a irmã dizer que eu disse para ele, olha, time que se está ganhando não se mexe. Mas ele disse, eu vou mexer, vou tirar a irmã da frente do trabalho. E tirou. E eu fiquei, depois que passou aquele sentimento, eu voltei, fiquei sentadinha lá no banco, vendo a obra de Deus. Cada dia que passava, a igreja ia só diminuindo, como uma irmã que eu conheço, que ela já está hoje de idade, como ela disse, que só dava aqueles gatos pingados. Porque a obra de Deus, quando ela está crescendo, não se pode mexer. E aqui, olha, o texto quando diz que a visão do crescimento, a ampliação do reino de Deus aqui na terra. Com os olhos fitos no rei e no futuro glorioso deste reino. É isso que nós temos que fazer. Fitar nossos olhos em Deus, confiar em Deus, não olhar para que o homem faça com você ou deixe de fazer, mas focadas somente em Jesus Cristo, em Jesus, para que Deus, como diz aqui o texto, a visão do homem, a chamada de Deus, porque quando Deus chama, Ele garante. Se Deus te chamou para você fazer a obra, Ele vai garantir. Ele vai crescer a obra na sua mão. Ele vai crescer, porque foi Ele que chamou. Ele garante. Agora, minha irmã, se Deus não te chamou, não mandou, você cresceu o olho grande na cadeira da irmã, saiba de uma coisa, que você, além de pagar preço, vai pagar o preço, e a obra do Senhor não vai minguar, porque a chamada, você não tem a chamada. Tudo tem que ter chamada. Oh, que milagre, Áurea Marque, você entrar hoje no meu live. Seja bem-vinda, minha amada. Que Deus lhe abençoe. Então, irmãs, para nós encerrarmos a nossa pregação dessa noite, para nós encerrar, Jeremias 16, 19. 3 coisas que o Senhor é para Jeremias. 3 coisas que o Senhor é para Jeremias. 16, 19. Quando diz, o Senhor, fortaleza minha, força minha, refúgio meu, no dia da angústia, a ti virão as nações, desde os fins da terra, dirão, nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em quem não havia
proveito. Paz do Senhor, irmã Ozeni Lima. Então, 3 coisas que o Senhor falou, que o Senhor é para Jeremias e é para você nesta noite. O Senhor é tua fortaleza. O Senhor é a força, é a tua força, o Senhor. Ele é o teu refúgio no dia da angústia. Você sabe por que esse texto? Que o Senhor, 3 coisas que o Senhor é para Jeremias, porque Jeremias, ele passou por situações difíceis, mas ele nunca abandonou a chamada de Deus na sua vida. O profeta Jeremias declara que o Senhor é 3 coisas importantes para ele. Você também, nesta noite, você pode fazer a mesma coisa, dizer para Deus, como Jeremias falou. Você pode dizer, olha, força minha, o Senhor é força minha. O Senhor é fortaleza minha. O Senhor é refúgio meu no dia da angústia. Indinir Silva. Seja bem-vinda, minha amada Indinir Silva. Então, você pode dizer isso para Deus? Ô, irmão Zeni, Pai do Senhor, minha amada, você saiu do grupo por quê? A gente está sempre orando pelo seu filho Jefferson, José. A gente já conhece a sua história, irmão Zeni Lima. Vou lhe colocar de novo lá no grupo, Jardim de Oração e Cura, tá? Que lá a gente ora, uma ora pelas outras. E Deus vai abençoar, tá bom? Vai lhe dar vitória. Meu marido vai anotar o nome do seu filho, tá bom? O Jefferson. Então, eu e você, nesta noite, podemos dizer, como Jeremias falou, 3 coisas que o Senhor é para Jeremias. Quando ele disse, o Senhor é força minha, o Senhor é fortaleza minha, o Senhor é refúgio no dia da minha angústia. Deus, ele é a tua fortaleza, igreja. Deus, ele é a tua fortaleza, ele é a tua força. Ele é o teu refúgio no dia da angústia. Deus, os grandes homens de Deus, da Bíblia, sempre recorreram ao Senhor como sua força, sua fortaleza e seu refúgio. Então, quando você se sentir angustiada, o Senhor é a minha fortaleza, diga constantemente. Quando você se sentir abatida, você fala, Senhor, Tu é minha força. O Senhor é meu refúgio. Sempre fale para Deus. Os homens da Bíblia, os homens de Deus, sempre recorreu ao Senhor. Quando eles se viam em perigos, eles estavam na batalha, na guerra, batalhando, fazendo a obra de Deus, pregando, expulsando os demônios, curando os enfermos, mas quando ele se viu em aperto, ele corria logo para Deus. É isso que os cristãos têm que fazer. Dar voto de confiança para Deus, confiar em Deus. A força minha. Em momentos de desânimos e fraqueza total, o homem precisa da força divina para continuar lutando, mesmo sendo o homem mais forte da Bíblia. Sansão sofreu
um esgotamento físico após enfrentar, derrotar mil inimigos filisteus de uma só vez. Às vezes você tem uma luta na sua casa, dentro do seu lar. Olha, Sansão, ele se sentiu, porque ele é considerado o homem mais forte da Bíblia, Sansão, mas ele sofreu um esgotamento físico após enfrentar um homem só. Ele derrotou mil inimigos. E às vezes tem um só na sua casa, na sua família, e você não quer lutar por essa causa. Acha que Deus não está lhe vendo, que Deus não está lhe ajudando, mas faça como esses homens, como Jeremias, sempre dizendo: o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza. Sempre falando. E ele derrotou 1000 inimigos filisteus de uma só vez e precisou da força do Senhor para recobrar o alento e viver. Sansão, a Bíblia afirma que Deus até aos poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Não há vida segura. Aleluia. O salmista Davi disse: eu te amarei, Senhor, de todo o coração. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O próprio Senhor aconselha aos homens, dizendo: o que se apodera da minha força, faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Se você tem paz com Deus, se você vive na direção de Deus, se você obedece os propósitos de Deus, ele está dizendo: ó, o que se apodera da minha força, faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Tem um corinho que canta assim: tenha paz com Deus, meu irmão, tenha paz com Deus de coração. Tenha paz contigo, com teu inimigo e com teu irmão. Tenha paz com Deus, meu irmão. Tenha paz com Deus de coração. Tenha paz contigo, com teu inimigo e com teu irmão. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu vejo em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, meu irmão. Seja amigo de Deus, que Deus será sempre teu amigo. Nunca vire as costas para Deus. Nunca reclame de Deus. Veja Deus sempre na sua vida como seu protetor, como seu guia, seu ajudador, seu libertador, seu restaurador. Sempre olhe para Deus assim, desta maneira. Tá? Sempre olhe assim. No momento em que o homem se sente vulnerável, desprotegido, ele precisa correr para o lugar seguro, correr depressa para a fortaleza. A fortaleza é Deus, é Jesus Cristo.
O lugar seguro está na presença de Deus. E o Senhor é a fortaleza segura que o homem pode buscar abrigo e proteção. Só nele. Só nele. Salmista Davi afirma: mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Lembre-se de uma coisa: você não está só. Deus está com você. Ele disse que estará conosco até a consumação do século. Aleluia. O salmista, ele faz a sua súplica ao Senhor, dizendo: sê tu a minha habitação forte, a qual posso recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Aleluia! Glória a Deus. No momento da agitação, vida estressada, o homem precisa de um refúgio tranquilo, um lugar de quietude, para meditar na palavra de Deus e buscar renovação para as suas forças. O Senhor é este refúgio secreto, tranquilo, que o homem precisa. Por isso que ele diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas. Debaixo das tuas asas estarei seguro. É nele que nós temos que confiar. Crer nele, acreditar nele. Depositar a confiança em Deus, porque Deus, Ele é Deus. E ele diz, a Bíblia diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo 46, quando ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí ele diz lá no 10: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Aquietai-vos, igreja. Só confia nele, busca ele. Você está lutando há 5 anos, não desista, Áurea Marques. Continue lutando, irmã. Você vai chegar lá, no nome de Jesus. O profeta Naum escreve aí: o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Olha, ele conhece quem confia nele. Quem está de engano, está enganando a si próprio. Tá? E Deus conhece quem confia nele, quem deposita a sua fé nele. O profeta Jeremias viveu em um dos períodos mais conturbados da história de Judá. A impenitência, apostasia espiritual de Judá angustiava o profeta ao perceber o povo dando as costas para as Escrituras. Entretanto, em meio a tudo isso, o Senhor se fez presente na vida de Jeremias. Quem abandona Deus, perde. Aquele que vira as costas para Deus, perde. Jeremias ficou angustiado, porque viu o povo se afastando de Deus. Ele ficou angustiado, mas Deus, olha, o Senhor, ele se fez presente na vida de Jeremias, como a sua força, a sua fortaleza, a sua esperança no dia da angústia. Então, não desista. Não desista.
Busque ao Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, creia, use a arma poderosa que você tem na mão. Você tem uma arma poderosa. Vamos orar? Vamos orar agora. Nessa terra, valente na batalha. Ele é valente na batalha. Valente na batalha. Valente na batalha. A batalha vai começar, a batalha vai começar. Essa terra de conquista e o mais valente conosco está. A batalha vai começar, essa terra é de conquista e o mais valente conosco está. Vamos orar nesta noite. Vamos orar por um garoto chamado Samuel. Eu estava vendo hoje na internet a mãe pedindo oração por Samuel. É tudo? Isso aqui é que é uma pessoa que tudo. Uma pessoa pede para isso aqui tudo. Uma mãe pedindo oração pelo filho chamado Samuel. Ele é filho de um pastor de Brasília, que ele está com câncer, essa criança. Então vamos orar por essa criança. Olha quem está entrando pelo meio do salão, varão de guerra. Deus ouviu tua oração. É ele, é ele, é ele o leão de Judá, é ele, é ele, é ele o leão de Judá, é ele, é ele, é ele o leão de Judá. O leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá. Aqui está, ó, os pedidos de oração, tá vendo? Aqui, ó, os pedidos de oração, o nome de todas vocês que estão aqui. Meu esposo anotou o nome de todos, os pedidos de oração. Flávio Cunha, vamos orar pelo Flávio Cunha, ele precisa de oração. Leonardo Ribeiro, pastora Amanda, Cátia Pedro, Lucinha Flor, Cecília de Paula, Nick Silva, Eliane Martins, Valquíria dos Santos, Itamara de Vilarte, Márcia, Eni Braga, Tereza Moura, Maria Flor, Eliane Trajano, Beta Barbosa, Denise Oliveira, Leni Vasconcelo, Elane Cristina, Cris, Cátia Rocha, pastora Suzaneide, pastor Antônio Ibrahim, Jacirene Rei. Cadê o azeite que Jesus deu para você? Cadê o azeite que Jesus deu para você? Cadê o azeite que Jesus deu para você? Cadê o azeite? Cadê o azeite, irmã? Que Deus deu para você ungir as pessoas. Cadê o que Deus deu para você? Jacirene, Lúcia Evaristo, Eleonora Sichel, Maria Esté, Vander Lúcia, Gilvandete, que pede oração pelo seu filho, Tiago, pelo neto Cauã, Marie Conceição, Dacir, Dário, Áurea Marque, oração por Elton, Juliano,
Ozeni Lima pede oração pelo seu filho Jefferson. A nossa amada Ozeni Lima, ela tem um filho que tem problema. É o Jefferson. Né? É o Jefferson. Vamos orar por eles, para que Deus liberte este jovem. O filho da nossa amada irmã, a Gilvandete, o filho dela que está preso, para que o Senhor tire aquele jovem lá da cadeia. Aqui tem Maria Esther, pede oração por essas pessoas, William, Lopes, Vanessa, Alexandre, Aline, Deise Aparecida, Michel, Paulo Gonçalves, Brenda Gonçalves, Carol, Davi, Odete, que está com a coluna travada, Caroline, que está com câncer. Vamos orar Neceilda Fernandes e Denise Silva, Alzeni Lima, filha de Deus. Vamos orar nesta noite por essas vidas que precisam de um socorro do Senhor, um socorro divino nesta noite. Que o Senhor visite essas vidas nesta hora, Pai. O Samuel, esta criança, filho desse pastor de Brasília, que está com câncer. Vamos orar nesta hora. Vamos orar pelo Flávio Cunha, que ele precisa de oração. Vamos orar por essas vidas, pelo filho da nossa irmã, Ozeni Lima, é o Jefferson. Vamos orar por muitas irmãs que estão precisando de uma ajuda, de um socorro divino. A pastora Ângela Mota, orar pela filha dela, por libertação. Muitas pessoas, tem muita gente precisando de uma ajuda, de um socorro divino. Que nesta hora, Senhor Jesus, o Senhor entre com as providências do céu na vida, Deus, deste povo que tanto precisa de uma ajuda, Pai. Visita agora, Senhor, os leitos de dor, os hospitais. Ó Deus, assim como Tu ouviu a oração de Daniel, a oração de Elias, Senhor, escuta a oração da Tua igreja nesta noite, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor visite agora cada vida, tantas vidas precisando de ajuda, Senhor, de socorro. E no nome de Jesus Cristo, Senhor, visita esta criança Samuel. Visita, Senhor, esta criança. Toca no sangue daquela criança, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Faça uma libertação, Senhor, no Jefferson, o filho, Senhor, da Tua serva. Aleluia, Ozeni Lima. Liberta o filho da Silvandete, Senhor, que está ali atrás daquelas grades, preso. Senhor, Tu era o Deus que tem o poder. Liberta o Juliano, o esposo da Áurea Marques, Senhor. Visita nesta noite, Pai querido, Pai amado, a vida das Tuas servas, Senhor. Que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar poder, Senhor. Venha despertar a Tua igreja para orar. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Liberta nesta hora, Tu é o Deus de longe, o Deus de perto.
Visita o Elton Juliano. Senhor, tu sabes, Deus, como está este moço. A nossa irmã Ozeni Lima, Deus, dá força para esta mulher. Renova as forças dela nesta noite, meu Deus. A Eni Braga. Senhor, ajuda a Eni Braga, liberta o seu filho, Senhor. Senhor Deus de poder e glória, o filho da Gilvandé Dantas, Pai, o Tiago, visita o Tiago agora, Senhor, e faz uma obra naquela vida, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, entra com as providências do céu nesta hora, Deus, e faz uma obra, Senhor. Toma o pastor Ibrahim nas tuas mãos, a Beta Barbosa, a Cris, a Denise Oliveira, Senhor. Toma nas tuas mãos o nosso irmão Leonardo Ribeiro, da Vitória. Toma a Leni Vasconcelos nas tuas mãos, da Vitória, tua filha. E entra com as providências do céu. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos nesta noite,